Paulo aos Filipenses, enquanto você encontra, capítulo 4, eu vou dar trabalho para esses músicos aqui, viu? Amém? Vamos lavar aqui enquanto os irmãos abrem. Encontra aí a carta de Paulo aos Filipenses no capítulo 4, irmãos. Sol menor. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conhece. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Coração, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Aleluia. Deus, tu me cercas em volta, tua mão em mim repousa, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha cama, sei também que ali me ama. Amém, não. Sei que tu me sondas. Eu sei
que tu estou. Obrigado a banda aí. Aí fica fácil, né? Os músicos desses fica fácil cantar. É quem não canta, canta, viu? Deus abençoe os músicos dessa igreja, viu? São Maurício tá que não canta. Glória a Deus. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 9. Irmãos, eu estava com outro texto no meu coração. E hoje pela manhã até tinha falado com... Liguei para o pastor Luiz para confirmar. Só que a gente tem que estar sensível à voz do Espírito Santo, né? E ele é que sabe o que eu preciso ouvir, o que você precisa ouvir. E a gente não pode ser petulante, né? Achar que a gente é dono da palavra. E Deus me direcionou para um tema aqui que eu quero discorrer com os irmãos. Amém? Então Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 9. Nós vamos ler esse texto como base, mas eu quero ler outros textos para falar de um tema que Deus colocou no meu coração, que é a ansiedade. A ansiedade, ela é considerada o mal do século, não é? O mal da sociedade moderna. Mal esse que atinge pessoas de diferentes faixas etárias, de classes, independente de posição social, cultural, religiosa e em todo o mundo, né? Mas a palavra de Deus tem orientações para isso, porque o nosso Deus tem poder sobre todas as coisas. E é possível, irmão, que estejamos ansiosos por alguma coisa. E eu quero perguntar, você é uma pessoa ansiosa? Alguém aqui está com ansiedade? Levante a mão para mim, só para me confirmar para mim. Deus sabe todas as coisas mesmo, né? Mateus 6:25 e diante, Jesus diz assim, ó: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que as vestes? Já vai entrar no texto, tá? Olhai para as aves do céu, elas não semeiam, elas não cegam, nem ajuntam a comida, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas? Então Jesus está dizendo que nós podemos vencer a ansiedade. Provérbios 12:25 diz que a ansiedade no coração o abate, mas uma boa palavra o alegra. E Deus tem uma boa palavra para o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Olha para o irmão Aguinaldo, sou igual a você. Se fosse a minha palavra, não ia fazer efeito nenhum. Talvez ia sair daqui pior do que entrou. Mas é a palavra de Deus que tudo transforma e tudo pode. Amém? Então vamos ler Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 9. Diz assim: não estejais inquietos ou ansiosos, em algumas traduções, por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Porque também aprendeste, recebeste, ouviste e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Glória a Deus. Irmãos, então, Paulo começa dizendo aos filipenses: não estejais inquietos, ou em outras versões, ansiosos por coisa alguma. Não estejais, não sejais, não andeis ansiosos. Só que a grande verdade, irmãos, é que podemos ser naturalmente ansiosos, pontualmente ansiosos, ou podemos estar andando ansiosos por alguma coisa, caminhando, né, pastor, com ansiedade no dia a dia. Podemos estar ansiosos por alguma circunstância, alguma razão do momento,
E algumas pessoas são de fato muito ansiosas. Não importa onde nós nos enquadremos aqui, menos ou mais grave, não é bom que a ansiedade nos domine. Isso não é bom. Não é bom que a ansiedade tome o nosso coração, tome o nosso pensamento, que ela tome conta do nosso ser. Amém? É preciso libertar-se da ansiedade. Porque a ansiedade é uma espécie de preocupação acentuada, acima do normal. Eu vou perguntar aqui, alguém já perdeu o sono por alguma preocupação? Já perderam? Na caminhada da fé, seguir a Jesus não é uma escolha fácil. Porém, a Bíblia nos guia nesse caminho, oferecendo lições valiosas. Ela é uma preocupação elevada a uma escala maior, e ela leva a pessoa a viver o presente, no presente, uma coisa que talvez nem vai acontecer. A pessoa cria fantasmas, cria pensamentos e não consegue se controlar, isso é ansiedade. Talvez nem aconteça e a pessoa está sofrendo antecipadamente, mas Jesus disse que o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Basta cada dia. Essa é a orientação de Jesus para nós, a palavra de Deus. Então a ansiedade, ela existe, é prejudicial, e a Bíblia fala sobre isso. Deixa eu ler um versículo aqui em Levíticos 26, se você puder me acompanhar, por favor. Só para a gente ter uma noção aqui. Levíticos 26, versículo 36, olha que coisa interessante, o que a ansiedade faz com uma pessoa. Levíticos 26, 36. Diz assim: e quanto aos que de vós ficarem, é Deus falando com a nação, eu meterei tal pavor no seu coração, na terra dos seus inimigos, que o sonido de uma folha movida os perseguirá, e fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. É quadro vermelho, né, pessoal? Você está entendendo? Deus aqui estava alertando o seu povo de coisas que aconteceriam caso eles fossem desobedientes. Deus está dizendo que colocaria uma ansiedade no coração deles, que ao ouvir o ruído de folhas parecia inimigos com espada. É esse o quadro. A ansiedade muitas vezes leva a pessoa a ficar em uma situação ruim por causa da imaginação. Imagina coisas que nos preocupamos e que às vezes nem passou longe de acontecer. E Deus tem outros planos para nós, e a gente perde de ver a beleza do dia que nós estamos vivendo. Davi, ele escreve com detalhes a condição de uma pessoa controlada pela ansiedade. Leia comigo, por favor, Salmos 38, do verso 6 a 15. Davi vai retratar o quadro exato de uma pessoa com ansiedade. Salmo 38, versículos 6 a 15. Ao lermos esses versos, notem as palavras de Davi. Versículo 6, verso 6 do Salmo 38. Estou encurvado, estou muito abatido. Veja se não é o quadro. Ando lamentando todo dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Só lamento. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido por causa do desassossego do coração. Olha o que Davi está dizendo. Estou fraco, quebrantado, tenho rugido por causa do desassossego do coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Os meus amigos e os meus propíncos, ou seja, os parentes mais chegados, afastam-se da minha chaga, e os meus parentes se põem em distância. Também os que buscam a minha vida me armam laços.
Os que procuram o meu mal dizem coisas que danificam e imaginam astúcias todo dia. Mas eu, como surdo, não ouvia, como mudo, não abria a boca. Assim eu sou como um homem que não ouve e em cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor Deus, me ouvirá. Olha o que Davi diz no versículo 8, no verso 8, irmãos. Estou fraco, estou muito quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. Estou fraco. A pessoa que está vivendo em uma ansiedade extrema, ela não tem prazer em nada, já percebeu? Porque seu pensamento só está naquele negócio. Nada que tu fala anima, nada que tu faz anima, nada do que tu diga parece que levanta a pessoa. Parece que as coisas pioram a cada momento, tudo machuca, perturba, incomoda. O coração não sossega. E a mente aqui, e coração e mente aqui, na cultura hebraica, são as mesmas coisas. Na cultura hebraica, o coração e o pensamento não estão desassociados. Então, em muitos textos, quando nós vemos falar do coração, está falando da mente, né? Está falando do pensamento. Na cultura hebraica é isso. Então, em vários textos, quando se fala de coração, ele está falando de mente. Mas Davi não se desespera com os sintomas que atacam o seu espírito, sua alma, seu corpo. Ele declara no verso 9: Senhor, esse é o remédio. Diante de ti está todo o meu desejo e o meu gemido não te é oculto. Lance a sua preocupação, a sua ansiedade diante de Deus e descansa. Porque nós temos que acreditar, e nós cremos, que Deus está no controle de todas as coisas. Nada vai acontecer sem a permissão de Deus. Então é isso que nós devemos entender e descansar. Eu estou guardado diante de Deus, mesmo que coisas terríveis venham acontecer, eu estou guardado em Deus. Só acontece aquilo que é a permissão de Deus, e se é a permissão de Deus, nada eu posso fazer. Mas afinal, o que é ansiedade? Quero falar aqui dos sintomas da ansiedade. Ela é uma preocupação crônica e doentia. Segundo, ela causa desequilíbrio emocional, mental e espiritual. Ela causa uma precipitação e descontrole exagerado. Pode notar que a pessoa que está muito ansiosa, ela perde o controle, né? Se estiver um grau elevadíssimo. Ela sente ou falta de apetite ou apetite desordenado, né? Ou a pessoa não tem vontade de comer, ou toda hora busca alguma coisa para beliscar, para dar a sensação de saciedade. É assim ou não? Tem gente que não come, tem gente que come a toda hora, para que isso o alimente, tome lugar. E sexto, faz juízo errado das coisas, geralmente sob pressão. E uma das consequências perigosas é o abatimento do coração, levando a uma tristeza tão grande que às vezes a pessoa se exila, se afasta. Quantas pessoas, pastor, você não teve que visitar? Pastores, obreiros, que a pessoa está isolada por causa de uma ansiedade e se isola, sendo exatamente o que o inimigo quer: atacar o coração, atacar a mente para afastar da comunhão. Provérbios 15:3 diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Mas Jesus vai alegrar o coração de gente ansiosa aqui nessa noite, em nome de Jesus. Provérbios 17:22 diz: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos, ficar doente, ficar enfermo. Então, quando nós ficamos ansiosos, irmãos, o coração fecha, perde ânimo, e pode ser invadido pela tristeza, por falta de motivação. E sendo o coração, segundo a Bíblia, o centro das emoções, a origem para as atividades da vida, se o coração se abate, todas as decisões redundarão em angústia. Seu coração tem que estar fortalecido em Jesus. Seu coração tem que estar fortalecido pela palavra de Deus.
Seu coração tem que estar fortalecido de coisa boa. Seu coração tem que estar fortalecido de esperança. Seu coração tem que estar fortalecido com a certeza que Deus está no controle da sua vida. Aleluia, em nome de Jesus. Oh, glória. Então, a ansiedade, meus irmãos, se define por uma condição e motivo caracterizado por uma insegurança. É um sentimento assim manifestado pela apreensão, sim ou não? Em relação ao futuro. Há uma situação real ou fruto da imaginação gerando insegurança, podendo tornar-se em desespero se não for dominada. A ansiedade, ela toma o lugar de coisas úteis na nossa vida, porque a pessoa dominada está sempre com a impressão de que algo difícil ela vai enfrentar. Algo difícil vai acontecer, então tira-lhe o ânimo, tira o lugar das coisas úteis no seu coração. E veja, em Gênesis 32, Jacó estava ansioso, com medo do encontro com Esaú, não é verdade? Com medo de Esaú. Ansiedade e medo que foi embora depois do encontro dele com Deus no Vale de Jaboque. Deus muda o quadro, Deus te fortalece, Deus te dá ânimo, Deus te dá coragem, Deus te dá um espírito de vencedor, de lutador. Vença a ansiedade pela palavra de Deus em nome de Jesus. A presença de Deus na nossa vida nos dá vitória sobre os medos. A presença de Deus, a certeza da presença de Deus nos dá vitória sobre qualquer tipo de ansiedade, porque Deus está comigo, Deus está contigo. O que é ansiedade para Deus, irmãos? Então, na verdade, a ansiedade é uma ameaça ao self, a nós mesmos. É uma ameaça que sentimos contra nós mesmos, causando medo e sensação de segurança por coisas que talvez... Quer ver um exemplo? É quando você ouve dizer, se a pessoa for ansiosa, alguém nos corredores da empresa ouviu dizer que vai haver um corte grande na empresa. Pronto. A ver, teu nome não passou nem na cabeça do patrão. E agora? Acabou o dia. A ver, você não está nem nesse quadro. A ver, tu é a pessoa que o patrão mais quer ali. Mas alguém soltou um negócio no corredor da empresa e falou: vai haver um corte aqui grande. E agora? E o teu Deus está onde? Como a gente vai se abater por causa de uma palavra solta que a gente não sabe? Seu nome nem passou lá. E em meio a tantas coisas, irmãos, que trazem segurança, medo, ansiedade e preocupação, isso não exclui crente. Não exclui crente. Crente também tem seus medos. Cristão também tem suas ansiedades. Por isso que Paulo diz no nosso texto: não andeis ansiosos por coisa alguma. E nós vamos ver o conselho que Paulo nos dá aqui em Filipenses. 3 conselhos do apóstolo Paulo. Versículo 6: não estejais inquietos, ansiosos por coisa alguma. E qual é o remédio? Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Quando o medo de alguma coisa vier te confrontar, corre para o joelho, coloca diante de Deus. Isso que Paulo está dizendo: Senhor, eu estou preocupado aqui com esse negócio. E descansa. Porque se a gente orar pedindo a Deus e a gente não tirar do coração, irmão, então a gente não está acreditando. Descansar no Senhor Senhor, o problema está aqui, estou tirando do meu bolso, o Senhor resolve para mim que eu não tenho condições. Fé é revelar nossa fraqueza diante de Deus, é mostrar para Deus na oração que nós somos incapazes, né? Nós somos frágeis. Senhor, eu não consigo, se o Senhor não me ajudar. E o que é que Deus vai fazer por ti? Quem acredita no poder da oração? Quem acredita que Deus ouve a tua oração?
Aleluia, no nome de Jesus. Então, o primeiro conselho de Paulo: leva a sua ansiedade para o joelho, os seus medos. Senhor, me ajuda, me socorre. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória. Paulo está dizendo: você pode combater a ansiedade com as suas orações. Você pode ser reativo à ansiedade quando ela quiser te dominar. Quando você estiver apreensivo, se sentindo desconfortável. O apóstolo Paulo e Jesus também disse: seja conhecida diante de Deus pelas orações e súplicas. E por que seja conhecida diante de Deus? Geralmente, quando alguém está numa situação de ansiedade, de depressão, alguém diz assim: vai no psicólogo, não é? Ou não? Não é isso? Você precisa ir no psicólogo. É assim ou não? Não é? Você precisa passar no psicólogo. Está fora do controle? Vai no psicólogo. Agora, e quando a pessoa vai ao psicólogo, qual é a expectativa da pessoa? É que o psicólogo ou a psicóloga o ouça, que escute a sua história, que entenda e te ajude a você se controlar nessa situação, não é isso? Vai começar por aqui, sim ou não? Mas Paulo está dizendo: então seja conhecido diante de Deus primeiramente. Deixa o plano B. Nada contra os psicólogos, irmãos, que fazem trabalhos maravilhosos. Não estou dizendo para não ir, né? Tem que, como vocês estão aí, que Deus deu dons naturais, capacidade para o homem, então nós não podemos ignorar. Mas Paulo está dizendo primeiramente: lança diante de Deus, lança diante de Deus, lança diante de Deus, seja conhecida diante de Deus, seja conhecida a sua ansiedade, seja conhecida a sua preocupação, seja conhecida a sua insegurança diante de Deus. Você tem lançado a sua insegurança diante de Deus, você tem dito a Ele: Senhor, sou incapaz, me ajude, me socorre. Por isso você vai levar diante de Deus ao conhecimento de Deus em oração. Então, o primeiro conselho de Paulo para enfrentar a ansiedade é: seja conhecidas diante de Deus pelas orações e súplicas. Amém? Mas Paulo acrescenta: com ações de graça. E aí às vezes aperta, né? Como vamos falar de ansiedade com ação de graça, com louvor, com agradecimento, se o coração está fechado, está amargurado? Ação de graça é louvor, é agradecimento, não é? Mas é justamente aqui que nós, servos de Deus, mostramos o nosso diferencial. É porque Paulo entende que quando começamos a ser gratos a Deus, independente da situação ou momento, por todas as bênçãos alcançadas, em todas as nossas experiências, nós nos renovamos, nós nos lembramos: Senhor, peraí, eu estou sendo grato porque o Senhor já fez isso, eu estou sendo grato porque o Senhor já fez aquilo, eu estou sendo grato porque o Senhor já entrou com providência em momento difícil, e não vai ser diferente agora. Isso vai fortalecer o teu coração. No momento da ansiedade, a ação de graça vai te fortalecer, vai trazer à memória coisa que Deus fez por ti, que você nem imaginava que ia acontecer. Quem tem experiência com Deus assim, levante a mão, glorifique o seu nome. É sinal que Deus tem lutado pela tua vida. Glória a Deus. Sabe por quê? É porque você tem lembrança de vitórias em momentos difíceis. Jeremias, em Lamentações 3:21, diz: eu quero trazer à memória as coisas que me dão esperança. Quero trazer à memória as coisas que me dão esperança. Na ansiedade a gente só traz o que dá insegurança, o que dá medo, que só ameaça, que só destrói a saúde emocional. Mas Jeremias diz:
Traz à memória aquilo que te dá esperança. Traz à memória as bênçãos de Deus na sua vida. Traz à memória o mover de Deus na sua casa, na sua família, na sua saúde, em todas as áreas da sua vida. Traz à memória. Traz à memória. Aleluia. Traz à memória as bênçãos alcançadas. O dia que Deus cuidou de você, que te livrou de coisas que você nem imaginava que ia escapar, que laços de morte te espremeram e Deus te livrou. Traz à memória a salvação de Deus na sua vida. Comece a render ação de graças por tantas bênçãos, e o seu coração vai se encher, louvado seja Deus, de um sentimento de gratidão, e isso lhe dará combate ao sentimento de ansiedade em nome de Jesus. Você vai lembrar das coisas boas. Oh, louvado seja Deus. Paulo diz: ore, lance, mas ore com ação de graça também. Aleluia. Paulo diz mais, versículo 7. Por que Paulo diz: ore com súplicas e oração e ações de graça? Para que a paz de Deus, que excede, está acima de todo entendimento. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Lance com ação de graça, que a paz de Deus vai tomar conta do seu coração. A ansiedade vai embora, o medo vai embora, a angústia vai embora, e a confiança vai voltar em nome de Jesus. Isso está acima do nosso entendimento, do nosso psique, mas é de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A paz de Deus está além do entendimento humano, não se limita a esse contexto que a ansiedade nos movimenta. Deus não está limitado a nada disso, seja qual for o momento, qual for a situação. Então, quando você ora, quando você suplica, quando você apresenta a ação de graça, a paz de Deus, que está acima da compreensão humana, vai guardar o meu coração, o teu coração, o nosso coração e a nossa mente, que são os alvos da ansiedade. Sabe o que Paulo está dizendo? Deus está blindando você. Deus está blindando você na paz que vem do céu. As coisas em torno podem estar tudo ruim, mas a paz de Deus está guardando o seu coração. As notícias em volta podem ser estarrecedoras, assustadoras, mas a paz de Deus está guardando o nosso coração, e por isso seguimos alegres e confiantes em Deus. Está indo para o final, irmão. Aleluia. Acompanha comigo, por favor. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu aí Mateus, capítulo 6. Versículo 25 a 34. Vamos ver as palavras de Jesus para nós. Mateus 6, 25 a 34. Mateus 6. Glória a Deus. 25 diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles.
Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu. Então, uma das ansiedades mais corriqueiras é a preocupação com o amanhã, com o dia de amanhã. E nós precisamos não nos deixarmos, irmãos, dominar pela essa ansiedade do amanhã. Essa ansiedade do amanhã é essa preocupação exagerada demais com o futuro, a ponto que a pessoa não vive o dia de hoje, não consegue ver a beleza do dia que Deus deu, agradecer, ser grato. E a principal de todas é com comer, com beber e vestir. Isso rouba a felicidade do dia de hoje. Alguns antecipam o futuro, provocando sofrimentos desnecessários. E Jesus diz em Mateus 6,34: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, e basta cada dia o seu mal. Obviamente que Jesus não está falando para não pensarmos no futuro, né? Não é isso. Mas Jesus está falando da preocupação exagerada, para não ficarmos ansiosos, que é uma preocupação descontrolada. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Eu trabalho na área de eventos, sou técnico de som, cubro grandes eventos no Brasil, o pastor sabe. E naquela época, das classes que mais sofreu foi a minha, porque parou tudo. Não tinha evento. A minha esposa está aqui, ela pode confirmar, porque eu gosto de pregar o que eu vivo. Pergunta para ela se eu perdi uma noite de sono. Eu dormia que nem uma criança. Eu orava e falava: Senhor, você está cuidando. Pode perguntar para minha esposa. Às vezes ela estava acordada, preocupada, não era, irmão? Você falou: Senhor, está na tua mão. Irmãos, eu vivo a palavra de Deus. Eu não passei necessidade na minha casa um dia. Não faltou pão um dia na minha casa. Não faltou o que vestir. Não faltou dinheiro para pagar as contas. Não faltou. E foi muito tempo. O irmão sabe que parou tudo e fechou muito tempo. Eu falei: Senhor, o Senhor está cuidando. Eu tenho amigos profissionais que foram embora, venderam as coisas e foram embora, largaram o ramo, porque não acreditavam mais. Outros, eu tenho amigos que até hoje estão sofrendo crise, porque não tinha a palavra de Deus para a sua vida. Mas Deus cuidou e tem cuidado até hoje. Minha esposa, conversa com minha esposa. Eu via gente desesperada, e agora, ligava: e agora, Aguinaldo? Eu falei: não, meu filho, está nas mãos de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Porque se a gente pregar e não viver, meu, não descansa, não. E o dia inteiro em casa, e assim, às vezes dava uma cochilada à tarde, quando era à noite podia estar sem sono porque dormia à tarde, mas dormia que nem, não é? E minha esposa preocupada falou: filha, descansa. Está faltando comida em casa? Não. A renda caiu um pouco, mas Deus está entrando com a providência. Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é o Criador do céu e da terra e de tudo que nelas existem. Oh, nossa vida está nas mãos de Deus. Eu vou terminar, irmãos. Salmo 118, 24. Esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e nos alegramos nele. Show ansiedade, sai medo. Eu me regozijo no dia que o Senhor fez para mim. Estou vivo, estou em pé, estou respirando. Amanhã é outro dia e Deus vai entrar com vitória de novo. Vitória de Deus para ansiedade. Vitória de Deus para ansiedade. Primeiro, me escute por favor. Tenha certeza que Deus controla todas as coisas. Nada de mal vai acontecer em nome de Jesus. O que é que diz Mateus capítulo 10, versículo 29 e 31? Não se vendem 2 passarinhos por um cetim, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de nosso Pai.
de vosso pai. Centil era uma moeda de cobre ou de bronze que tinha pouco valor, irmãos. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. 31, não temais, pois mais vale vós do que muitos passarinhos. Olha o presente de Deus para a tua vida. Está com medo de quê? Vai para casa cheio de confiança e vence essa ansiedade em nome de Jesus. 2, mude os seus pensamentos quanto à solicitude da vida, porque Jesus disse que Deus supre o alimento e o cuidado do teu corpo. É promessa de Deus, não é minha, não é do pastor. 3, desfrute o dia com gratidão. Senhor, muito obrigado, eu cheguei até aqui e amanhã eu vou chegar de novo. Veja a beleza de Deus a cada amanhecer na sua vida. Olha em volta, tem gente pior do que você, tem gente passando por tribulações terríveis, e Deus tem te sustentado em meio a essa dificuldade. Provérbios 27, 1. Não presuma do dia de amanhã. A gente não pode ser presunçoso. A gente é presunçoso demais, irmão. A gente domina malmente esse momento que a gente está aqui, a gente não sabe daqui a um segundo. A gente é presunçoso demais. Olha o que Salomão diz: não presumais do dia de amanhã, porque não sabeis o que produzirá o dia. Tu não sabe nem o que é que Deus está preparando para tu. Aí tu fica reclamando. Talvez amanhã não vai vir o que tu espera, mas vai vir o que tu precisa. Vinho que a gente espera é uma coisa, mas vinho que Deus sabe que a gente precisa é outra, ainda mais importante, porque enquanto aquilo que você quer não chega, Deus está preparando, providenciando para você até que chegue o dia. O dia determinado está determinado e pronto. E a cada dia Deus vai te sustentando, vai derramando com graça, com misericórdia, vai te sustentando. A providência de Deus está sobre a tua vida, irmão. 4, rompa, irmãos, rompa definitivamente com a ansiedade. Entregue ao Senhor as suas expectativas diante de Deus. Conte para Deus o que te preocupa. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de... Quem sente cuidado de Deus na sua vida? Aleluia. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de você. Você é querido de Deus, você é amado de Deus, você é a menina dos olhos de Deus, e nenhum mal vai te suceder, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque Deus está contigo. Aleluia. Sai de posse dessa palavra em nome de Jesus. Quando a ansiedade vier bater na porta do teu coração, tu resiste a ela. Resiste a ela com oração, com súplica, com ação de graça, e enche o seu coração da palavra de Deus em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, pastor. Aleluia, glória a Deus.